Oi galera, vamos dar continuidade às classes gramaticais. Prometo que está acabando e é a 9ª classe gramatical, que é o advérbio. Tinha que vir logo após o verbo, porque o nome ali já está demonstrando que existe uma conexão com o verbo, né? E com o adjetivo também, porque é advérbio. Vamos lá? Falar um pouquinho sobre isso. Galera, o advérbio, ela é uma classe gramatical responsável por acrescentar informações a um verbo, vou marcar aqui, a um verbo, a um adjetivo ou a um próprio advérbio, tá? Ele atua, ele é usado para modificar, tá? O sentido, a percepção dessas palavras ao indicar uma. E aí a palavra-chave, uma circunstância. Ele acrescenta uma circunstância ou a um verbo, tô só resumindo aqui, tá? A um verbo ou a um adjetivo ou a um próprio advérbio, tá? E vai trazer essa ideia de circunstâncias. Que tipo de circunstância? Lugar, modo, tempo, afirmação, negação, dúvida. Todos esses que eu coloquei aqui, ó. Tem advérbio de tempo, lugar, modo, intensidade, negação, afirmação, dúvida. Tá? E aí são aquelas palavrinhas que vão reforçar o verbo ou o adjetivo. Vamos ver como isso funciona na prática? Olha só. Aqui eu coloquei para vocês, tá vendo? Todos não, mas várias palavrinhas que funcionam como advérbio de tempo. Eles dão ideia de tempo. É o quando algo ocorreu. Quando? Tivemos uma reunião, mas quando foi essa reunião? Ontem. Ontem é advérbio. Tá vendo que ele tá dando uma circunstância de quando aconteceu a ação? Eu estou ligando ele ao verbo. Tá vendo? O meu advérbio está ligado ao verbo. Ok? Estamos juntos. Quando? Sempre. O tempo todo. All the time, meu bem. Tá vendo? Então, é uma circunstância de estar juntos, tá bom? Chegamos antes de vocês. Esse antes mostra o tempo também. É um tempo anterior, que está se relacionando à ação, ao verbo. Então, o advérbio é o quê? É uma palavrinha que indica uma circunstância relacionada ao adjetivo, ao verbo ou ao próprio advérbio. Nesse caso, todos relacionados ao verbo. E estão dando ideia de quê? De tempo. Estão dando sentido temporal, tá? Aqui todos nós temos o que chamamos de sentido temporal. Eu sempre esqueço que minha cabeça ali, minha carinha tá ali tampando o cantinho do meu quadro. Mas dessa vez eu lembrei, tá bom? É isso. Isso vai acontecer para todos os tipos de advérbio também, tá, meus amores? Olha só. Quando eu tenho o advérbio de lugar, é o onde, certo? Onde? Onde a ação ocorreu, onde a ação está sendo feita, onde a ação será feita. Tá vendo? Vamos relacionar ela ao verbo. E aí a gente tem vários advérbios.
Ah, vou aí te visitar. Aí onde? Onde você está. Ah, ela saiu a colar. Pra onde? Pra lá. Não sei onde. Ideia vaga. Mas no lugar eu posso falar no mercado. Fui ao mercado. Foi onde? Mercado, cara, acabei de dizer. Então tá vendo que eu tô dando um significado pro verbo, uma modificação de sentido pro verbo? Eu não simplesmente fui, mas em algum lugar. Eu tô dando a circunstância de lugar. Eu estou dizendo onde, tá bom? Ó, minha escola é ali. É aqui pertinho, né? O CNT, ali, lugar. Tá? E é uma circunstância. Atrás dele está o livro. Onde o livro está? Atrás dele. É só eu perguntar pro verbo. Onde? Lá atrás dele. Aqui. Aqui. Onde estamos? Aqui. Estamos nós. Onde estamos? Meu rei é aqui. Lugar. Tudo é ideia de lugar, meus amores. Tá bom? Então, tudo aquilo que der ideia de lugar pro que o verbo está trazendo pra gente é um advérbio. Ok? Vamos ao próximo, olha só. Advérbio de modo, tá? O advérbio de modo. Bem, mal, assim, melhor, tá? Olha só. Passei bem durante o dia. Como que eu passei? Bem, eu estava bem. É o modo que eu estava. É um modo temporário. Eu estava desse modo naquele momento. Eu passei bem. Mas eu poderia ter passado mal. Podia estar dodói. Não podia estar dodói. Passei raiva durante a aula. Podia, tá vendo? É o modo. Agora, olha só. Estava andando depressa. Depressa. Não é o modo, a forma. Modo, forma que anda. Já sei que essa pessoa aqui não sou eu, porque eu não ando depressa. Eu pareço uma tartaruga. Eu ando devagar. O devagar é o meu modo de andar, meu modo operante. Mas a pessoa que estava andando com pressa. Precisava chegar rápido, provavelmente. Ou só é alguém que anda rápido naturalmente. Entendeu? Mas é a forma que a pessoa anda. Então eu tenho um modo. Tá vendo? Que eu estou relacionando ao verbo. Eu estou modificando um sentido do verbo. Porque sim, eu sei. Eu estava andando pela cidade. Eu vi Marcos andando na rua. Beleza. Mas agora quando eu falo, eu vi o Marcos andando muito rápido na rua, eu vi o Marcos andando depressa na rua, eu já sei, pô, ele não estava só passeando, ele estava com pressa, provavelmente estava atrasado, precisava estar em algum lugar. Então já muda algum sentido aqui na minha cabeça, a minha percepção da cena. Consegue perceber isso? Entrou cuidadosamente e saiu. Entrou cuidadosamente. Um modo como entrou. Tá? Cuidadosamente. Normalmente, não sempre, mas normalmente verbos que terminam em mente, ou advérbios que terminam em mente, são de modo, tá? Normalmente. Nem sempre. Então, tá dando um modo como a ação é feita, a forma como a ação é feita, a gente chama de advérbio de modo. Tá bom, meus amores? Vamos ao próximo. A gente tem aqui os advérbios de intensidade. Muito demais. E a intensidade pode ser para cima ou para baixo. Você é muito inteligente. Você é pouco inteligente. É uma intensidade diminuta, tá vendo? Olha só. Aqui veio exemplos errados, né? Deixa a professora apagar aqui para vocês não se confundirem. Eita, professora, que cabecinha. Deixa eu pegar um lápis grande.
para apagar. Nossa, muito grande, professora, parabéns. Ah, pronto. Apaguei aqui. Vou fazer frases novas para vocês, porque não posso deixar vocês sem exemplos. Então, advérbio de intensidade. Eu vou dizer que ele comeu muito naquele almoço. Eu posso dizer que ela gosta bastante dele. Gostamos muito de português. De português não, de gramática. Eu sei que vocês gostam. E aí a gente vai perceber que algumas palavrinhas aqui trazem uma ideia de intensidade. Ele não só comeu no almoço, ele comeu muito no almoço. Ele comeu até passar mal, ele comeu até a comida tá saindo pelas orelhas. Então tô dando a intensidade ao verbo comer. Não foi só comer, foi muito. A mesma coisa aqui, ó, ela gosta bastante dele. Não é só um gostosinho, eu gosto, é legalzinho. Não, ele é muito massa. Mano, ele é demais, ele é fera. Olha só. Então, tô dando intensidade ao que eu sinto. Ao que eu sinto, não, ao que ela sente. E gostamos muito de gramática, eu sei. Ao gostar. Mas lembra que eu falei que o advérbio, ele pode modificar além de outros verbos, outros advérbios e adjetivos? Olha só. Aqui todos eles se tá dando uma circunstância pro verbos, certo? Quando eu falo ela é muito bonita, a gente precisa fazer uma outra análise, certo? Eu tenho sujeito, que é o meu sujeito ali. Aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho um adjetivo. Esse adjetivo aqui é uma característica do meu sujeito, né? Ela é bonita. Poxa, ela é bonita. Eu acho ela bonita. Mas assim, cara, ela parece um anjo. Ela não é só bonita. Ela é muito bonita. E tá vendo que essa intensidade que tá sendo dada aqui não é pro verbo? Não é bonita, ela é bonita. Essa intensidade aqui é pro meu adjetivo. Então ele é um advérbio. É só para mostrar para vocês que o advérbio também pode modificar. O advérbio também pode modificar. Quase que não sai. O advérbio também pode modificar o adjetivo. Entendeu? O advérbio pode modificar outro advérbio. Olha só, presta atenção nessa frase. Ele... Deixa eu ver se não vai apagar. Vou colocar mais pra cá. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Ele anda rápido. Vamos analisá-la? Vamos com a roxinha aqui. Ele é o meu sujeito, certo? Eu estou dizendo o quê? O que ele está fazendo? Andando, verbo. Esse rápido aqui não é a forma que ele anda, é um advérbio de modo. É o modo que ele anda, certo? Mas olha só, quando eu acrescento a palavra muito aqui, eu não estou dizendo que ele anda muito, porque senão eu estou falando de quantidade, ele está andando muito. Esse muito aqui não é sobre o verbo, a quantidade que ele está andando, a distância que ele está andando. Esse muito é para dizer que não é só rápido, ele é um The Flash. Ele anda muito rápido. Eu estou intensificando um outro advérbio. Aqui eu tenho um advérbio de intensidade, que nesse caso modifica um outro advérbio. Então, olha só,
Lembrando, o advérbio pode modificar o verbo, foi o que a gente falou lá no início, não é? Pode modificar o adjetivo e ele pode modificar o advérbio. Normalmente é o verbo que ele modifica, normalmente, mas pode acontecer com esses dois, que é como eu mostrei aqui nessas frases para vocês, tá bom? Isso que é a ideia de intensidade. Vamos descer para outras ideias para a gente finalizar os advérbios. Advérbio de negação. Dá a ideia de não. Negação. O nome já diz. Quando eu falo aqui, ó. Cara, você tá doido? Eu jamais sairei dessa cidade. Nossa senhora, como eu amo Brasília. Jamais vou mudar dela, né? É aquilo que a mamãe fala. Nunca diga nunca, né? Mas assim, a gente gosta de frisar. Então, jamais sairei. Não vou sair de casa. Tampouco sair da cama. Não vou sair da casa. Não vou sair da cama. Então, tampouco é nesse sentido. Ideia de negação. Nem da cama, nem disso. Não saio da cama, nem saio daquilo. Nunca vou comer escargot. Nunca. Não. Jamais. Tá vendo? Negação. É isso. E o próprio não, né, gente? Então, só não saiu. Tá vendo que muda? Tiro não, cara. Saiu de casa. Eu sei que a pessoa saiu. Quando eu coloco o advérbio, modificando o verbo, eu atribuo outro sentido. Eu tô dizendo que ele não saiu de casa. Bom? Fácil, né? O advérbio. Tava na hora de vir uma mais facilzinho, sem tanto detalhezinho, né? Mais fácil de trabalhar o advérbio. Coloquei até a mãozinha ali, ó, para negação. Agora, a gente tem a mãozinha assim, positivo, tá bom? Então, a gente tem os advérbios de afirmação, que trazem afirmações, né? Eu coloquei, ó, certamente passearemos nesse domingo. Ele gostou deveras do presente de aniversário. São dois advérbios aí que ele gostou sim, e certeza, sim, deveras, verdade, tá? Certamente, tô dando certeza, tô dando uma afirmação, tá? Ele vai pra escola sim. Mamãe chega pra gente, você vai fazer o dever de casa sim. Tá vendo? Tá ainda reforçando a ideia de sim, a afirmação. Só dando essa ideia afirmativa, tá bom? Vamos aos advérbios de dúvidas agora, aqueles que vão deixar dúvida. Ó, possivelmente, provavelmente, por acaso, porventura, quiçá. Quiçá ele é um pouquinho arcaico, né? Mas ele existe, ele é o mesmo, ele é sinônimo de talvez, tá, gente? Não acredito que caia na prova de vocês do 6º ano, mas em provas da escola e dos vestibulares futuramente provavelmente vai cair, porque textos literários, né, e já para o ensino médio, eles usam esse vocabulário um pouquinho mais rebuscado. Então é importante a gente saber. Vamos aos exemplos? Olha só. Letra A. Provavelmente irei hoje. Olha a diferença. Se eu apago, vou até apagar. Se eu apago provavelmente. Quando eu falo irei hoje, certeza, eu vou estar lá. Não sei onde, mas vou estar. Mas se eu coloco provavelmente, é um talvez, não é certeza. A gente já vai pro subjuntivo, lembra? Sem certeza, sem dúvida. Às vezes você só tá com preguiça de dizer que não quer ir, aí você fala provavelmente, talvez, quem sabe, tá? Então a ideia é de dúvida, você não tem certeza. A mesma coisa aqui, ó. Eu serei aprovado, mas aqui, quiçá, é tomara que eu seja aprovado, talvez eu seja aprovado, tá vendo? Talvez. Então, tô dando ideia de dúvida para os meus verbos, tá bom? Simples, né?
É fácil, é tranquilo. Ah, na hora de vir alguma coisa pra descansar a cabecinha, não é? Aí, deixa eu ver se tá aqui. Algumas frases, ó. Papai, será que vai ter muitos fogos? Acho que sim, filho, aos advérbios. Ele acha que sim, tá afirmando, né? Já está ansioso? Aí ele fala, estamos, ele e os bichinhos, né? Muito ansioso, não é pouco ansioso, é muito, tá bom? Meu mundo é muito bom. Esse muito aqui tá dando intensidade pro adjetivo bom, né? Acabou o shampoo, então eu usei o lustramóvel. Felizmente, John não está no meu mundo. Então a gente tem um de negação aí, né? Aqui são alguns outros exemplos. Vamos trabalhar a flexão. A gente precisa ter cuidado, tá? Porque o advérbio, eles são considerados palavras invariáveis. Porque não há flexão. Ah, eu acho que tampou ali. Mas não existe flexão de número e gênero, tá? Aqui embaixo é ali de número e gênero, peraí. Só tá escrito que é masculino, vou colocar aqui, masculino e feminino. Não tem essa flexão, tá bom? Entretanto, meus amorizinhos, olha só. Os advérbios, eles podem ser flexionados no grau comparativo e no grau superlativos, tá? E a gente vai ver agora. Flexão de grau, né? Então, a partir disso, muitos advérbios, eles podem sofrer flexão de grau. Especialmente naquela ideia que indica modo e intensidade. Vamos falar um pouquinho sobre o grau. Deixa eu ver se eu comecei pelo comparativo. Foi pelo comparativo. O grau comparativo é aquele advérbio que pode caracterizar relações de igualdade, inferioridade e superioridade. Aquela coisa que a gente viu com o adjetivo, lembra? Olha só. Falamos tão baixo quanto eles. Igualmente baixos. Tá vendo? Tá modificando aqui o tom que falamos. Quando eu falo somos menos ansiosos, a gente tem um comparativo de inferioridade, tá? É que somos pouco, tá? Peraí. Tá modificando o meu adjetivos. É pouco ansioso. Não é muito ansioso, não. Minha ansiedade é menor do que a dele, tá vendo? E a gente tem a de superioridade. Nossa senhora, eu sou um poço de ansiedade. Eu sou mais ansiosa. Tô mudando aqui o meu adjetivo do que eles. Minha ansiedade é maior, tá? Então, eu mostro aqui pra vocês a estrutura, ó. De igualdade é formado por tão. Tem a palavrinha tão. Aí tem um advérbio, tá? E o advérbio aqui, ó. Que é o que falamos, tá? E tem o quanto. Então, falamos tão baixo quanto eles. Essa é a estrutura. Tão mais advérbio mais a palavra quanto. Tá vendo? Aqui, qual é a estrutura do grau comparativo de inferioridade, galera? É formado pela palavra menos, mais o advérbio e a palavrinha que? Menos. Somos menos ansiosos do que eles, tá bom? Aqui é a mesma coisa, mais ansiosos do que eles. Só que aí eu mudo pelo mais, para dar ideia de intensidade, tá bom? E a gente tem o superlativo, lembrando que o superlativo sempre é dividido entre analítico e sintético, tá? Quando a gente fala de superlativo, ele pode acontecer quando acompanhado de um outro advérbio. Por exemplo, quando eu falo que
Ana Luísa é muito alta. Eu tenho um advérbio aqui e outro advérbio aqui, certo? Agora, altíssima são dois advérbios. Tá bom? Locução adverbial, galera. A mesma coisa, toda vez que a gente fala de locução, são duas palavras exercendo função de uma palavra. E nesse caso, a palavra vai ser advérbio. Vai ter função de advérbio, tá bom? Então, vamos lá. É uma expressão formada por por duas ou mais palavras que juntas têm a função de advérbio. Olha só. Também podem ser formadas por a união de um substantivo e um adjetivo, pela união de um substantivo, adjetivo ou advérbio, tá? Eu falo muito alto, tá? Então, vamos à locução adverbial. Lá, olha a diferença. Lá eu tenho dois advérbios, um modificando outra coisa. E a gente precisa ter cuidado. Quando eu tenho essa ideia de eu falo muito alto, esse alto é a forma que eu falo, é o modo que eu falo. Esse muito é a intensidade do modo. Então, não é uma locução adverbial, são dois advérbios, tá? O que é uma locução adverbial? Então, eu tenho uma locução adverbial de lugar. Por exemplo, estou a 2 metros de distância, tá? Então, eu tenho 3 palavrinhas aqui, ó, exercendo função de advérbio, tá? Consigo vê-lo de longe. Tá? É a forma, né? O lugar que eu consigo ver. Então é isso, ó. Locução adverbial de tempo. Às vezes eu vou para casa do meu pai. Às vezes eu vou para a chácara da minha avó. Eu não vou sempre, mas eu tenho 2 palavras, vezes, que dá a ideia de tempo, que é de vez em quando. A mesma coisa com de vez em quando, tá bom? Isso é uma locução adverbial, tá dando uma única ideia. Quando eu volto pra cá e eu falo, na frase, eu falo muito alto, são 2 ideias diferentes. Eu tô modificando 2 coisas diferentes. Uma é de intensidade e outra é de modo. Aqui, quando eu falo vou para a casa da vovó às vezes, esse às vezes são 2 palavras que tá dando só ideia de tempo, tá bom? Aí tem a locução adverbial de modo, tá? De cor, em vão, em geral, frente a frente. Conversamos frente a frente. Tá vendo? Conversamos frente a frente. É o modo que conversamos, tá? Locução adverbial de quantidade. Ela fala em excesso ou ela fala excessivamente, tá? É o que muda aqui, ó. Vamos lá pro sintético e analítico, ó. Ela fala muito, tá? Vamos pensar aqui, tirar esse Ana Vamos pensar nessa frase. Ela fala muitíssimo. Aí só lembrando que a gente já estudou, galera, o analítico a gente tem aqui acompanhado de um advérbio, né? E aqui a gente transforma em um só. Ela fala muito alto, aliás, né? Ela fala muito alto.
E aqui a gente tem o de quantidade. Ela fala em excesso, é advérbio, é locução adverbial. Mas se eu falo que ela, deixa eu ver, de quantidade, de tudo que eu já fiz, então tá dando a ideia de quantidade, muita coisa que eu fiz, tá bom? O de afirmação, sem dúvida alguma, vocês passarão nessa prova. Então, tá vendo que eu tô dando a ideia de afirmação, mas eu estou usando duas palavrinhas. Locução adverbial de negação. De modo algum, vocês podem deixar de estudar. Ou a mamãe fala, de maneira nenhuma que você vai sair de casa hoje. Ela tá dizendo não. Em vez de dizer só não, ela quer humilhar, né? De maneira alguma, de forma nenhuma. De jeito nenhum. Calma, fala só não. Tá bom, já entendi. Não fala assim com a mamãe, não. Respeito sempre. Tá bom? E aí tem o de intensidade, né? De muito, de pouco, de tudo. A locução adverbial de inclusão, que é o além disso, de dúvida, né? Ah, com certeza, quem sabe, por certo. Com certeza não, com certeza é afirmação, né? Quem sabe, por certo. É isso. Vamos a algumas questões pra gente encerrar? Questão 1. Durante a aula, Pedro respondeu às perguntas da professora rapidamente, pois estava bem preparado. É igual vocês na nossa aula presencial, hein? O advérbio destacado, rapidamente, ele indica o quê? Intensidade, modo, lugar. O rapidamente está indicando onde? Está indicando quando? Não, né? Então já tiro. Tá indicando ideia de muito ou de pouco? Não. É a forma, ele respondeu de maneira rápida. Letra B de bebê. Tá bom? A questão 2. Ana procurou um caderno ontem, mas só o encontrou hoje. Eu estou afirmando? Não. Eu estou negando? Também não. Eu estou dando tempo? Esse ontem tá dizendo quando? Tá, né? Quando ela procurou o caderno? Ontem. Então, a ideia é de tempo. Tá bom? Durante o recreio. Questão 3, tá? Durante o recreio, as crianças brincaram fora da sala de aula. Esse fora tá dando ideia de quê? Quando eu falo dentro e fora, eu estou dando ideia de lugar? Tô, né? Eu poderia estar dizendo dentro da sala, fora da sala, lá no parquinho, mas não. Eu estou dizendo o local só. Tá vendo? Não estou intensificando a quantidade que eles brincaram. Não estou dizendo a intensidade, a quantidade que eles brincaram. Eu não estou dizendo a forma que eles brincaram. Eles poderiam ter brincado animadamente, de forma animada. Não estavam animados. Pelo menos não está escrito aqui. Poderiam estar ou não. E ninguém está com dúvida. É uma afirmação. Eles foram brincar lá fora. Eu estou dando ideia de lugar. É onde. Onde eles brincaram. Onde? Lá fora. Não foi dentro. Então é a letra A. Letra A de amor. Vamos para a próxima? Você certamente gosta dessa história, disse a professora à turma. Vocês, né? Porque tem que ser a turma. O advérbio destacado expressa o quê? Intensidade? Não, né? Ah, não é. Vocês certamente vão gostar. Vou apagar para corrigir aqui. Você certamente disse a aluna, né? Bora lá. Vou colocar a aluna aqui. A aluna. Que fica mais coisa. Para ser intensidade, galera, teria que ser o quê? Você vai gostar muito. Eu não tô intensificando. Se fosse, você
A afirmação seria: sem dúvida você vai gostar dessa história. Se fosse dúvida, será que você vai gostar dessa história? Talvez você goste dessa história. Mas não. Ele está dizendo... Aí a gente precisa ter cuidado. Porque eu disse que normalmente o que se termina em mente é o que? De modo. Mas esse certamente é a forma que ela gostou? Não, né? Não tem nem como você gostar de forma. Isso daqui é uma ideia de... Cadê? Certeza, ou seja, de afirmação. Eu afirmo que você vai gostar dessa história, tá? Cuidado. Por isso que a gente não pode dizer que tudo terminado em mente é advérbio de modo, tá? Isso aqui seria uma pegadinha que muitos marcariam isso daqui, mas não é. Ele é de afirmação, tá bom? E a questão 5, galera. Durante a excursão ao parque ecológico, os alunos caminharam por entre as trilhas, repletas de árvores e flores. O guia explicou que, naquela época do ano, era possível observar diversas espécies de pássaros que vinham de muito longe para se alimentar. A turma se dividiu em grupos para explorar as áreas indicadas e registrar o que aconteceu. O item está pedindo aqui para que a gente traga a expressão por entre as trilhas. É um exemplo de advérbio de lugar. Cara, não é só advérbio, é locução, porque são 1, 2, 3, 4 palavras, certo? Então eu já posso tirar aqui, ó, tá? Sabemos que é uma locução. A gente precisa saber se é de lugar ou se é de tempo, ou de modo. Aqui é caminharam. Caminharam, quando eu falo por entre as trilhas, eu tô dizendo a forma que eles caminharam? Não, né? Não é o modo. Seria tipo assim, caminharam lentamente, rapidamente, distraidamente, ou caminharam de maneira distraída. Aí seria a forma, o modo. Então eu não tenho modo, eu tenho o lugar, foi por aquele lugar ali, entre as folhas. Então é a letra B de bebê, tá bom? Deixa aqui, vai tampar, vai não. 5, e eu esqueci de mudar aqui, mas é a questão 6, porque é 5 a gente já fez. Ah, não, é a mesma, então a letra B, tá? A 6 está aqui. João sempre foi rápido para resolver problemas de matemática, mas na última prova conseguiu responder mais rapidamente que todos os colegas. A professora, impressionada, disse que ele vinha evoluindo e que estava se destacando pelo raciocínio lógico cada vez mais ágil. No trecho, o termo mais rapidamente indica o quê, galera? Um advérbio de grau comparativo, certo? Que eu estou comparando ele com os colegas. Então, eu estou comparando, tá? Então, é um grau comparativo. A 7. Na manhã seguinte ao festival, a praça estava silenciosa. As barracas tinham sido retiradas e os últimos músicos haviam partido cedo para outra cidade. Apenas alguns moradores passavam para ver como estava o local. Como estava o local depois da festa. Aí ele pede aqui, olha só. A questão pede o seguinte. O advérbio cedo, tá bem aqui, até marcado lá na questão, indica a circunstância de que essa aqui tá dada, né? Cedo. Eles haviam partido cedo. Lugar, tá dizendo onde? Não, né? Tinham partido cedo. Tempo. Não foi o momento, poderia ser cedo, tarde, à noite,
A ideia é de tempo, né? Vamos ver se é modo. Vamos só eliminar as outras, tá? Eles partiram devagar, rápido. Não é o modo, né? Não é o modo. Intensidade. Eles partiram muito, demais. Não tem, né? Não tem nada ali. O cedo tá indicando o quando. Quando eles partiram? Cedo, de manhã. Então é a letra B. De novo, B de bebê. Vamos para a próxima? Essa é a última, tá? Na manhã. Essa é repetida, professora. Mas tudo bem, galera. A gente finaliza nessa. A gente sabe que cedo é ideia de tempo, tá? E resumindo aqui, voltando. O advérbio é aquela palavrinha que vai modificar, trazendo, acrescentando sentido. Normalmente para o verbo, mas pode ser a um adjetivo ou também a um advérbio, como a gente viu no decorrer das aulas, tá? Essa é a penúltima classe. Essa é a penúltima, não, essa é a penúltima classe gramatical que a gente vai ver. Temos mais uma aula de classe gramatical para a gente partir para os próximos conteúdos e trabalhar resolução de exercício, treinar para a prova e buscar a nossa aprovação. Tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula, tá? Beijinho, galera!